Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br. Começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga, nós estamos em meio ao surto do coronavírus e eu ficaria de boa alguns anos em quarentena desde que tenha internet e cerveja. Boa. Meu nome é Cristi, eu estou em Londres e daqui a alguns anos eu me vejo contando a história para os meus filhos, dizendo que eu sobrevivi ao apocalipse viral na Inglaterra. Eu vou ter filhos. Tu vai ter filhos no plural. Filhos no plural, tu viu? Não, nem pra tanto. Pode ser gêmeo, sabe como é que é? O meu nome é Priscila e cancela 2020, que esse ano ele é o ano que não existiu. Eu sou o Nicastro e eu gostava mais quando o Apocalipse era só aquela banda da Joelma. Hoje, então, o primeiro AL Podcast internacional, porque a Cristi se encontra nesse momento na Inglaterra e a gente está gravando aqui via Skype, então a primeira coisa que a gente vai fazer é ter um relato dela de como é que está funcionando o coronavírus e a quarentena e tudo mais na Inglaterra. Explica o que ela tá fazendo em Londres também. Então eu tô em Londres faz agora um mês, exatamente. Eu vim fazer parte do meu doutorado, a gente chama doutorado sanduíche, que é a parte final do meu doutorado. Pra quem não sabe, eu faço o meu doutorado em virologia, em vírus respiratório. Então, é um momento bem propício, né? Aí, só que eu vim trabalhar com outro vírus aqui, eu vim trabalhar com rinovírus. E aí, eu tô bem em Central London, que é bem, assim, no centro de Londres mesmo. E bem onde tem lá o Palácio da Rainha e tudo mais. Eu vim bem nessa época da pandemia. Aqui, quando eu vim pra cá, quando eu cheguei aqui, já tava meio que instaurado na Inglaterra. Na Inglaterra não, na Europa. Desculpa te interromper, mas onde é que tu tá fazendo teu doutorado? Tem que falar isso? É verdade. Eu faço doutorado no Imperial College London, que é uma das instituições mais prestigiadas do mundo. Tá no 10º lugar de melhor universidade do mundo. Na escola de medicina eu tô fazendo, então, no departamento de Airway Disease. E é isso, então, que eu faço. Tô me tornando doutora em quarentena. E aí, então, quando eu vim pra cá, já tava com os casos principalmente na Itália e na Espanha e na França. Na Itália tava terrível já, mas eu acreditei que isso ia passar em algum momento. Acontece que foi piorando e depois de 2 semanas que eu tava aqui já no laboratório trabalhando, fazendo os meus experimentos, anunciaram medidas de social distancing e limitando o acesso ao trabalho de algumas pessoas. Então, quem não tinha trabalho essencial, né, quem não trabalhava essencial, por exemplo, questões de eletricidade, internet, finanças também, e necessidades comerciais como mercado e farmácia, medicamento e tal, ou hospitais, pessoas da saúde, não precisavam trabalhar. E aí meu laboratório fechou. Daí a gente ficou em lockdown, que aqui é trancado mesmo. Então, a primeira semana começou com o Prime Minister aqui, o Boris Johnson. Ele não acreditou muito no coronavírus no início, né? Ele tava na mesma ondinha de Donald Trump e de Bolsonaro, de que era só uma gripezinha e isso ia passar. Então ele só postou. Então o que ele falou? Ele deu um pronunciamento dizendo que era pra o pessoal seguir a vida, que isso ia passar, que todos os hospitais já estavam equipados, não sei o que, primeiro dia, na verdade. Ok, daí veio o ministro da saúde, ele deu um pronunciamento dizendo que não, que já tinha que começar o social distancing e que já ia aumentar os casos em Londres. Aí realmente eles viram que aumentaram os números de casos, né, de casos positivos pra Covid-19. Daí o Boris Johnson abriu um pouco a mente e aí ele orientou a fazer o social distancing, né, que é o distanciamento social. Então, nisso daí ele deixou bem livre para cada cidade e província decidir o que era melhor. E aqui o prefeito de Londres, ele é sensacional. Ele já daí tomou iniciativa, então vou parar os tubes aqui que é o metrô, tá? Então, ele já parou, fechou 40 estações de cara, assim. Reduziu o número de tubes, bus, ele reduziu pela metade o número de bus. O National Rail, que é o trem que anda por toda Londres, assim, porque Londres é gigante, ele também
bem, cortou pela metade, então ele foi super racional, assim. E já falou, ó, 2 metros de distância de cada um, e tem que usar máscara na rua, né, e não tem que trabalhar. E eu vou dar 80% de como se fosse uma verba de auxílio em cima do salário que recebia, ou de 80%. Como se fosse uma restituição de 80% do que tu já recebia antes da paralisação, da quarentena. Daí continua assim até segunda-feira passada. Foi, não lembro que dia foi segunda-feira passada. 31, acho que foi. Aí veio a medida drástica, que Foi daí realmente... 31 foi terça. Ah, isso, 30. Daí foi a medida drástica, que daí eles fizeram bem certinho, assim, ó, o National Health Service, que eles fizeram uma propaganda, assim, super ultra terrorismo, assim. Se você for pra rua, você vai morrer e vai matar as pessoas. É engraçadíssimo. Você é o responsável pela morte de milhares, um monte de coisa. Se você sair de casa, você vai matar e vai ser culpado pela morte de milhares. A semana que o Boris Johnson apareceu. Exatamente. Exatamente foi o que aconteceu, porque o Prime Minister apareceu positivado pra Covid-19. Então, no E momento o Príncipe Charles. o Príncipe Charles também positivou pra Covid-19. Então, nisso já virou uma loucura. Daí, o Instituto Nacional de Saúde aqui, o Serviço Nacional de Saúde já entrou com um lockdown geral. E daí, então, o que acontece? Então, até agora, a gente, aqui em Londres, e na Inglaterra inteira, tá? Na verdade, em UK. Então, tu és permitido sair 1 hora por dia pra fazer. Ou, é tudo ou, tá? Não é e. É ou atividade física ao ar livre, com 2 metros de distância da outra pessoa usando máscara, ou ir pra farmácia, ou ir no mercado. Só isso. Aí, pra pegar trem, ou o ônibus, ou tube, tu tem que estar trabalhando, tu tem que mostrar, na hora de passar na catraca, eu tenho autorização mostrando que tu tá usando aquele serviço porque tu vai trabalhar. Senão tu não pode entrar no metrô. E tudo isso se tu não seguires as normas aqui do lockdown, tu paga uma fine, que é como é que é o nome em português? É multa. É uma multa bem cara, de 200 pounds, que é muito dinheiro. E daí, enfim, aí tem isso. E a polícia tá bem em cima das pessoas, eles ficam mesmo cuidando se tu tá fazendo social distancing, tu não tá chegando perto, estão usando máscara, eles estão ficando bem em cima. O problema que eu noto, eu acho que esse aí é só pra fechar o meu comentário de como tá a situação atual aqui, os londrinos, então, eu tô vendo a situação dos londrinos, tá? Os londrinos, eles não caiu a ficha deles ainda não. Então, eles estão indo pra rua pra ficar andando na rua, achando que não tem que trabalhar, então vou ficar andando na rua. Muitos não usam máscara andando na rua. E já foi comprovado que o uso de máscara pra quem é assintomático, ou seja, não tem nenhum sintoma, é o ideal. Inclusive, eles já fizeram um protesto não querendo vacina, se desenvolverem uma vacina pra esse vírus, eles não querem. Alguns grupos, né, anti-vacina. E hoje, por exemplo, eu saí na minha 1 hora que eu tenho liberada, fui fazer meus exercícios e tava todo mundo na rua. É incrível, tava todo mundo no parque. Era quase impossível fazer o distanciamento social lá, de tanta gente que tinha. Não tinha como ficar 2 metros de distância. E é um parque gigante. Lembrando que hoje é sábado, né? Hoje é sábado, exatamente. Então não tinha como fazer os 2 metros de distanciamento, eu ficava atordoada, porque ficava com medo, óbvio, né? E aqui tem muita gente idosa, e tem muita gente idosa na rua. Não é gente idosa trancada em casa, fazendo seu lockdown em casa, não. É gente idosa na rua, que mal consegue caminhar. A gente tá falando numa cidade de 9 milhões de habitantes, não é uma cidade pequena. Ela é enorme. Enorme. Exato. Se der um boom do coronavírus lá, é um negócio catastrófico, né? Na verdade, os índices de morte aí estão sendo bem altos, né? Na Inglaterra, assim, como um todo. Sim, tem mais ou menos, assim, 300 casos por dia, 300 casos novos por dia. Morte ainda tá baixa, mas em casos novos tem bastante. O serviço de saúde aqui, o que eles estão fazendo? Os hospitais não dão conta. Eles estão pegando hotéis, estão pegando, tipo, barracões, não é barracões, é tipo uns galpões, assim, uns negócios né? Público. Prédios mesmo, e abrindo pra fazer, tipo, um centro de Covid, assim, um centro de atendimento de pessoas com a SARS por Covid-19. Então, agora o pessoal viu, agora o Boris Johnson viu, né, que o sistema de saúde aqui não estava preparado para uma pandemia. Acredito que no Brasil, em qualquer lugar no mundo, não estava preparado para uma pandemia. Esse é o problema, né? Sim. E o grande problema que um estudo publicado no Lancet, que é uma das maiores revistas científicas na área da medicina do mundo, ela mostrou que se tivesse sido feito o lockdown, as medidas de social distancing, a partir da 4ª morte,
tudo seria diferente. Mas não, aqui esperaram até o 14º dia de presença da doença no país. Então o desfecho vai ser terrível. A Itália esperou até o 21º para fazer alguma coisa. Não, até o 18º para fazer alguma coisa. E olha como tá a Itália hoje. Mas é o que eles têm falado sobre esse vírus, né? Que às vezes, assim, 7 dias, que é uma semana de diferença, tem um impacto grande no número de mortes e no número de infectados, né? Conforme os países estão tomando as iniciativas, como a gente viu aqui no Brasil, até a gente não foi tão demorado, graças aos estados e os municípios, não ao governo federal, né? Não, o governo federal. É complicado, porque aqui também, né? O governo daqui, né? O primeiro-ministro pra quem não sabe, aqui é diferente. Tem a rainha, enfim, tem a monarquia, mas é parlamentarista. Então, quem comanda mesmo é o primeiro-ministro. Sim, a rainha é para todo o Reino Unido, enquanto cada um dos países ligados tem o seu primeiro-ministro, né? Então, o país de Gales, todo o norte, a Inglaterra e a Escócia tem seu primeiro-ministro, enquanto a Escócia, ela não faz parte do UK mais. Por causa do Brexit, ela saiu. Ela faz parte da União Europeia agora. Coronavirus! I'm telling you, shit is real! E então, como eles demoraram muito aqui na Inglaterra, a gente tá um pesquisador aqui do Imperial College, ele fez uma predição de que essa semana da Páscoa, vai ser o pico da doença aqui na Inglaterra, aqui em UK. Da contaminação, tu diz? De casos novos, de casos positivos para Covid e morte, para com morte, vai ser nessa semana. Então, só vai piorar o quadro. Bom, o que acontece? Aqui, o exemplo do Imperial College e do King's College também, eles não vão fechar o ano letivo sem ter aula presencial. Vai ficar assim, tendo aulas remotas, EAD, né, até o final do ano letivo, que é em julho, até dia 29 de julho. Então não vão ter mais aula. Praticamente parou tudo. Já tem certo que até o final do ano deles, né, que é julho, já não vai voltar nada e é isso. O meu laboratório... Ele é dividido em 2 anos, né, de metade a metade, né? Assim como o calendário de futebol, né? O calendário ele é 2020 e 21, né? Ou 2019, 2020, uma coisa dessa. E o ano letivo termina em junho, né? É 19 e 20, né? E o ano letivo ele termina em junho. Ele termina no verão, né? É que termina no verão também, só que nosso verão começa em dezembro. Nosso verão começa. Exatamente. Daí, como o verão deles é no meio do ano, então eles começam o ano letivo de novo em setembro. Mas fica agosto inteiro parado. Como é que tá o cenário geral e o sentimento das pessoas, assim? O pessoal tá assustado, não tá levando a sério? Tu tem contato com as pessoas, o que as pessoas que estão contigo aí acham disso, do que tá acontecendo? Não, como eu falei, uma visão geral, agora, parece até um pouco que o pessoal de Londres está entendendo um pouco melhor e está se cuidando mais, mas olhando geralmente, assim, uma visão geral, não. O londrino não tá entendendo o que tá acontecendo e só acha que não tá trabalhando, mas então vou pra rua. Não caiu a ficha ainda, então? Tô entendendo o negócio como folga, praticamente. Isso, exatamente. Mas aqui na casa que eu tô, no flat, o pessoal tá fazendo lockdown. Aqui a gente tá cumprindo direitinho, porque tem uma responsabilidade muito grande, porque são outras pessoas morando juntas. Então, a gente tem que se cuidar ao máximo. O nosso landlord aqui, que é o dono da casa, comprou máscara, luva, tudo. Papel, toalha. A gente não usa mais toalha de louça, coisa assim, tudo papel, porque ele já é um senhor de idade e tal também. Então, aqui a gente tá tomando os nossos cuidados. Acho que cada um fazendo sua parte é a melhor opção. Mas, no geral, assim, o povo vai cair a ficha essa semana, eu acredito, tenho certeza. E vão fazer realmente o seu lockdown. As pessoas estão apavoradas. Aqueles que estão realmente seguindo o lockdown, que tu vês na rua, que estão usando máscara e tal, estão seguindo as regras. E aquelas que ficam na fila do mercado, porque tem fila no mercado pra entrar, né? Então tem um horário específico pros idosos, e geralmente é das 8 às 9 da manhã. Então tu nem adianta tu ser novo e ir pra fila, que eles vão te mandar sair. É só pro idoso mesmo. E durante o dia tem a fila, né? Pra entrar. E aí tu vê as pessoas apavoradas. É incrível, assim, sabe? Fica todo mundo bem espiado. No mercado tem linhas traçando a distância que tem que ficar entre as pessoas nas prateleiras. Então, aqui nas grandes redes de mercado, então tem 3 mercados grandes aqui, de Central London mesmo, que é Tesco, Sainsbury's e Waitrose. Eles são mercados, assim, bem movimentados. E eles fizeram, assim, uma organização muito boa para recepcionar os clientes, porque na primeira semana do lockdown, simplesmente acabaram todos os mantimentos do mercado. Toda a mercadoria quase.
Bom, o papel higiênico no primeiro dia já tinha acabado. Eu não sei, eles iam passar, assim, muito engraçado, eles iam enfrentar o coronavírus com a bunda limpa, porque é uma coisa incrível. Então acabou o papel higiênico, aí sobrava o papel toalha, daí eles estavam observando, né, cuidando quem tava levando mais de 2, só podia levar 2 unidades de papel toalha pra casa. Então agora eles conseguiram se restabelecer e tal, porque muita comida fresca, assim, vegetais, vem das Ilhas Canárias da Espanha. E a Espanha, a gente sabe a situação que está neste momento, né? Terrível, né? Então levou mais tempo pra chegar a comida aqui. Mas não, uma coisa que eu queria frisar bastante, que é bem interessante aqui na Inglaterra, em Londres, eu acredito que em UK inteiro, na verdade, não tem imposto sobre o alimento. Então a gente paga o que é o alimento mesmo. Não é que nem no Brasil, a gente paga 1 milhão de taxa em cima do negócio. Por isso que aqui a comida é muito barata. E aí eu pensando, olha a minha cabeça, né? Porque eu penso em como é essa questão capitalista que a gente vive, né? Como esse mundo capitalista. Aí eu pensando assim, nossa, agora com a situação que vai voltar, o estoque, os mercados, vai vir tudo muito caro. A população já tá fragilizada. Pois não aconteceu isso, não. Muito pelo contrário. Os valores baixaram pra, eu acho que justamente auxiliar essa questão da procura das pessoas. E eu achei isso louvável da parte deles. Eu achei bem incrível. E restabeleceram o estoque e tá estabilizado. Até agora não falta nada. Nada no mercado. Nem carne. E carne aqui é um pouco mais difícil, assim. Mas tem tudo certinho, perfeito. Eu achei interessantíssimo isso daqui. Eu não sei como é que tá no Brasil. Estão ganhando em cima. A única coisa que eles ganham em cima aqui, que realmente tá price, é o álcool gel, que é aqui o hand sanitizer. Mas aqui também. Aqui também, Aqui também. Aqui eu paguei R$40 1 litro de álcool gel. Aqui tá bem caro. Tá 10 pounds. É muito dinheiro. Isso. Um trequinho pequenininho, um mini hand sanitizer. Cara, ainda bem que eu trouxe o meu do Brasil, que tá aqui. É artigo de luxo. Inclusive, descobri uma coisa. É um fun fact about quarantine, que é muito engraçado. Agora, inventaram uma nova maneira de dar em cima das pessoas na quarentena. Estava eu voltando anteontem, da minha corrida do parque. Olha aí, Lucas. Como é que é? Tô a fim de ouvir essa história, vamos lá. Ele tá bem interessado. É engraçado. Eu vou achar engraçado. Não, vai achar. Sou eu voltando da corrida da minha corrida diária, né? Com máscara e tudo mais. E aí, eis que um cara se aproxima e falou, eu tava com um fone de ouvido, daí ele falou alguma coisa, eu vi que tava falando comigo, e eu, I'm sorry, sir. Aí ele assim, quer que eu passe? Eu tenho o hand sanitizer. Quer que eu passe em ti? Aí eu, posso passar em ti. Olha só, ele adaptou aquela cantada que era do cara que vinha passar bronzeador, protetor solar na praia. Ele adaptou pro álcool gel. O da em cima adaptado pra quarentena, pra situação do vírus. E daí ele fez isso, não, obrigada. Aí, e ele ficou ali, assim, tipo, achando que ele estava fazendo uma coisa muito interessante. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Eu sei que é artigo de luxo, o álcool gel, mas não, tá errado, amigo. Cancela. Não faz não, isso. Essa cantada não é interessante. Tira o seu álcool gel de perto da minha mulher. O Nicásio, ele saiu uns raios do olho agora. Bem, não se grila que senão... Ninguém vai passar o álcool gel em ti, né, Cristiano? Não, ninguém vai passar o álcool gel. Esse é exclusivo pra ti, Nicásio, quando ela voltar. Isso, é tudo que eu quero. Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Não, quando ela voltar, graças a todos os cosmos aí, as coisas, não, a gente não vai ter mais problema. O álcool gel vai estar sendo vendido aí a 3 pila na rua, porque a gente não vai mais precisar. Exatamente. Vai não. Mas aí alguma coisa que então tá price, esse é o álcool gel. E tudo tem fila, né? Aqui as fios. E é isso, é isso que tá Londres. Acredito que agora o pessoal vai acordar um pouco mais. Porque durante a semana eu vejo a cidade vazia. E é isso. Acredito que agora é cada um fazendo sua parte aqui, ficando dentro de casa, vai adiantar alguma coisa, porque é o que a gente pode fazer, né? É a primeira vez que a gente pode realmente fazer a diferença ficando em casa sem fazer nada. Não é que não estejamos fazendo nada, né? Tipo, a gente tá fazendo home office, a grande maioria das pessoas, tipo, adaptando as suas rotinas, né? Isso é complicado, eu não sei como é que tá no Brasil, mas aqui o pessoal autônomo, que não tem home office, né? O pessoal autônomo fica sem fazer nada mesmo, quem trabalha, né? Enfim, autônomo mesmo. E como é que tá essa situação, tipo assim, o governo já anunciou alguma coisa, algum auxílio pra esse pessoal? É interessante. O governo vai pagar o salário, como se fosse o mínimo aqui. Salário mínimo. Isso, e mais o 80% do que era o ganho dele, distribuído em 3 meses, por exemplo, sabe? O tempo que for de quarentena. É calculado daí 80% em cima do último salário dele. Então, do último ganho, do último rendimento dele. Mas aí dividido para os 3 meses. Mas aí
pelos 3 meses vai recebendo um salário mínimo. Eles estão calculando mais ou menos esse tempo, então 3 meses, assim, 90 dias. Eles calculam pra 90 dias. Pode ser que seja mais, mas calcularam pra isso. E aí foi bom, porque o pessoal autônomo aqui começou a fazer um movimento, já tinha iniciado a fazer um movimento. Aqui escreveu Não Leu, já querem fazer alguma coisa, que é bem interessante. Daí começaram a se movimentar e tal, daí já o governo já veio com a sacada de, não, calmem, a gente vai dar o dinheiro pra vocês. E eles ficaram meio satisfeitos. Embora o Uber aqui funcione. Tipo, está funcionando normalmente o Uber. Não sei como é que tá no Brasil. Funcionando o quê? O Uber. Uber. Uber tá funcionando aqui, mas tá com algumas restrições. Deu uma diminuída de número de motoristas, né? Tem muito poucos motoristas fazendo hoje, porque eles têm um pouco de receio, né? E pelo que eu vi também, eles estão fazendo uma divisória, assim, entre o motorista e os passageiros estão botando um plástico, assim, pra dividir, né? Aqui tem essa questão da divisão, que já é, né? Aqui na Inglaterra, as portas são automáticas, a gente não encosta no carro. A porta abre sozinha. Abre e fecha sozinha, né? E o motorista não é permitido falar contigo, conversar. Algumas pessoas adoraram isso já gostaram, porque não... Eu adoro quando eu entro no Uber e o cara não fala comigo. É a minha corrida do ano quando acontece isso. Mas essa aí é o meu pré-requisito pra me dar 5 estrelas pro cara. Mas se o cara entra e me dá uma boa noite só e depois me oferecer uma bala. Exatamente, isso aí. Só isso. Não, mas aqui tem que ter o kit completo, né? O Uber tem que estar ouvindo sertanejo universitário, tem que falar detonado. Não, mas é que o Felipe... O Felipe adora trocar uma ideia com o Uber. O Felipe é um cara que tá no banco da frente e vai conversando e ele pergunta sobre a família do cara. Ele tá interessado genuinamente no cara. É um ser humano, né? Não e eu também. Carro automático. Eu me dou bem com os caras de Uber também, mas a gente vai deixar com uma outra história aí, então. Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Então é isso, aqui tá desse jeito. Aí eu não sei se tem, não é um toque de recolher, mas a polícia fica mais em cima de noite, assim, depois que tudo fecha, que é às 8 da noite. A polícia fica em cima das pessoas e elas podem, e daí aplica multa mesmo. E é isso. A multa tá, tipo, de quanto, assim, o valor, mais ou menos? Mais ou menos 200 pounds. Bem cara. Depende do que tá fazendo, assim, se é do horário, ou se tu tá andando sem motivo, se eu não me engano, é a mais cara. Mas tá andando perto de outra pessoa, daí é 68 pounds, eu acho, alguma coisa assim. Mas é caro igual. Hoje é dia 3 de abril aqui no né, que a gente tá gravando. Há quantos dias exatamente tu tá em lockdown? Quantos dias tu tá? Eu tô no 20º... peraí. Eu comecei o lockdown, deixa eu ver aqui. Vou fazer o cálculo como se fosse como foi o pronunciamento do governo, tá? Então... Aqui a gente tá desde o dia 19 de março, né? Aqui a gente tá desde... No Rio Grande do Sul foi decretado a partir do dia 19 de março. Aqui tá desde o dia 17. 17 de março? 2 semanas, né? 2 semanas. Vocês estão em 15 dias. Aí é mais ou menos o mesmo tempo que São Paulo, por exemplo. São Paulo já decretou a partir do dia 17 também, que foi uma terça-feira. Né? Aqui a gente foi numa dia 19, que foi uma quinta daí. Em São Paulo o número de casos é assustador, né? Assustador. Aliás, eu já vi o Dória falando em algum jornal aí, que eles até têm uns estudos ali que eles estão fazendo, que na verdade era para ser bem pior se eles não tivessem adotado a medida de distanciamento social. Uma cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Ela é enorme. E contando a região metropolitana, ela chega a 20 milhões. Então é muita coisa, então. Vamos pegar um exemplo. Imagina só todo mundo na rua. Vamos pegar um exemplo que a gente tá vendo agora. USA. Os Estados Unidos é um negócio surreal. Os Estados Unidos ultrapassou a China em número de mortes, né? Não, a noite anterior, o dia anterior, agora que eu tava vendo no jornal, eles tiveram 1.115 mortes em 24 horas. 1.115 mortes em 24 horas. Eles ultrapassaram a China. Ultrapassaram a China totalmente. Ultrapassaram o Bérgamo lá na Itália, ultrapassaram tudo, né? Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Isso aí, isso vai trazendo pro assunto do podcast hoje, que o Felipe já vai dizer o que é, mas é pra a gente ter, assim, só um panorama de como as coisas estão, assim, que a gente nunca viveu, a nossa geração, não é só a nossa geração, ninguém nunca viveu, exceto em época de guerra, acho que isso deve ter acontecido só, né, na época 1918, a última vez que teve uma grande pandemia, assim... Que foi a gripe espanhola. Que foi a gripe espanhola, né, que daí gerou um lockdown, gerou uma quarentena no
no mundo todo, né? Uma gripe espanhola que nem veio da Espanha, né? Ela começou nos Estados Unidos, né? É bom salientar bem isso aí, né? Ela não veio da Espanha, né? Tem uma galera divulgando aí que isso aí era uma gripe espanhola. Apenas a nomenclatura, porque a gente sabe que agora grande parte dos estudos dizem que a gripe ela iniciou nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, exatamente. Deveria ser a gente teve ali a gripe aviária, a suína, depois a H1N1, mas nada gerou um movimento como está gerando esse Covid-19, né? Com essa estrutura que a gente está vivendo agora, que é o distanciamento social, que é uma coisa que mexe na estrutura da sociedade como um todo, porque se tu for ver, todas as relações são baseadas no contato social que tu tem com outra pessoa. A escola, o teu trabalho, até simplesmente tu ir no mercado e fazer uma compra. A gente tá vendo que hoje, por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei na Inglaterra, tu falou que o pessoal tá entrando com, assim, um número de pessoas limitado. Aqui não tem número de pessoas limitado, mas tu é obrigado a lavar as tuas mãos quando tu entra e usar álcool gel, e tem muitas pessoas usando máscara pra ir no mercado. Esses mercados de grande rede, eles estão permitindo uma pessoa por família. Se tu chega com o carro cheio de pessoas, tu não entra com todo mundo. Sim, tu entra uma pessoa por família. Eu fui no Bourbon hoje e era dessa forma. As pessoas entravam numa fila e os familiares ficavam esperando do lado de fora. Eles usaram o termômetro em ti também? Usaram o termômetro. Aqui eles estão usando também o termômetro quando... Não sabia eles disso? Eles usam o termômetro antes de entrar no mercado pra saber se tu tá com febre. Sabe aquele termômetro de testa, aquele? Sim, pra ver se tu tem febre e tu não entra. Aí não tem? Não. Eles só estão fazendo isso? Aqui sem graça. Aqui é muito legal, porque assim... Aqui veio o louco com a pistolinha pra te desenhar a ponta. Eu tentei entrar no mercado essa semana no Nacional e eu não vi que tava a placa ali. Eu fui entrando. E aí a mulher falou assim, senhora! Sabe aquele meme da mulher correndo? Era eu entrando no mercado e aí a mulher, senhora, tem que lavar a mão e tem que usar o termômetro. Eu, tá bom. Aí fui lá, lavei a mão. Ela usou o termômetro e ainda botou álcool gel na minha mão. E na verdade aqui tem uma limitação dentro do mercado que é de 50% da lotação do mercado. Então se cabem 1.000 pessoas, só pode 500, né? Tem uma limitação. Mas eles Sim, hoje o Bourbon tava com uma fila e conforme saíam as pessoas com os carrinhos, eles deixavam passar de 5 em 5. Então não tem fila pra pagar, assim, foi uma coisa bem tranquila. E nas filas dos mercados eles estão deixando 1,5 metro, né? Tu tem que ter uma demarcação ali pra te ficar com o carrinho, pra não ficar muito próximo das pessoas. Assim. Não, e esse caso da pistolinha aí, eu também... Um dia eu fui no mercado, aí a guria veio com a pistolinha e mediu assim, ela disse, olha, o teu deu uma alteração. Daí ela me perguntou assim, tu veio a pé? Daí eu tinha ido de carro, ela disse, não, eu vim a pé. Daí ela disse, então faz assim, ó, tu espera ali embaixo daquele vento, que tinha o vento do bloqueador de ar do mercado, e eu fiquei ali embaixo. Aí as pessoas passando e te olhando assim, aquele ali tá com corona, com o filho da mãe ali, ó, vai me passar corona. E daí passavam meio que do outro lado, assim, meio de ladinho, assim, te olhando de cara feia, assim, né? Aí fiquei uns 5 minutos até ela medir de novo, ela disse, não, foi alarme falso, vai lá comprar agora. Não, isso é interessante, né? Que agora tá criando uma coisa assim que as pessoas, elas estão com castas agora, né? Eles olham pra ti assim, quem tem coronavírus, quem não tem. Eu tive que ir na Unimed, porque eu tava com uma gripe, era uma gripe apenas. Eu fui na Unimed e cada espirro e tossida que eu dava, as pessoas olhavam pra mim como se eu tivesse com coronavírus. É muito interessante. Aí as pessoas começam a dar 3 passos pra trás, assim, sair de perto de ti. É engraçado, parece que tu tem lepra. É o que parece mesmo. Aqui tu não pode nem fazer, limpar a garganta. E o pessoal já começa, meu Deus, vou morrer. É coronavírus, não pode. Uma coisa que não tem termômetro aqui. Eu achei engraçado esse fato. Aqui, o que acontece o fluxo é assim, ó. Tipo, só entra se sair uma pessoa. Se sair uma pessoa, entra uma pessoa. É assim o fluxo. Mas tu não pode tocar o alimento sem estar usando a luva. Daí eles disponibilizam luva. E já, ainda assim, passam álcool gel na entrada e na saída. Sim, aqui tem álcool gel na entrada e na saída. E eles estão passando álcool gel nos carrinhos de supermercado também. Uhum. Antes de te entregar, pra poder pegar um carrinho de supermercado, eles passam álcool gel no carrinho. Aqui também. Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Pra te ver como eu tava falando, essa coisa, como a estrutura social, ela é frágil, né? Tu vê como uma pandemia dessa agora mostrou pra gente que é tudo muito frágil. O simples ato de tu ir no mercado, tu vê toda uma burocracia pra te conseguir comprar. Eles colocaram também, eu não sei se no Bourbon eles colocaram, mas aqui no Nacional e nos outros mercados eles colocaram uma proteção, tipo, que é um negócio de acrílico pra te não ter muito contato com a atendente. Isso eu vi no Unisuper, mas no Bourbon eles estão usando aquelas máscaras de solda, sabe? Sério? As pizzas estão com aquelas máscaras de solda, assim, tu vai ser atendido, você vai falar, quer CPF na nota com a máscara de solda na tua frente. Barbaridade. Eu acho
que é mais legal pra tecido de acrílico no caixa, né? Isso aí. Eu achei a máscara de sol do máximo, cara. É que a máscara de solda tem que ter uma pra cada um, tem que higienizar muito bem aquilo ali. Não né? é aquela que só tem o olhinho, que é assim, sabe? Não, eu sei, aquela redondinha. É uma assim, né? redondinha de acrílico, que assim, que fica na frente do rosto. É aquela que a pinta do Flashdance usava quando ela tava soldando, lembra daquele filme? Isso. Ela era soldadora. E tem uma empresa aí do interior do Rio Grande do Sul que tá fazendo as máscaras e vendendo e cedendo pro Bourbon por um preço mais em conta. Eu vi que inclusive Acho que é uma negociada que eles Tem fizeram. um monte de universidade, qualquer instituição que tem uma impressora 3D tá fazendo Isso, agora, né? eu ia falar isso, eu vi muita gente com impressora 3D fazendo essas proteções aí pro pessoal. Mas é Então, engraçado tu ser atendido por uma Sim. caixa com uma máscara de solda, né? Sim, é bem esquisito, né? Ainda mais aqui em Canoas, que a gente é atendido por alunos com máscara de solda, né? Sim, vocês têm muitos alunos, né? Eu tenho muitos alunos nos mercados. Pra te ver como as coisas estão acontecendo, assim, a gente no início, assim, pra te ver, assim, um panorama geral da coisa, quando começou a coisa do coronavírus lá em dezembro, janeiro, na China, era muito longe da gente, era muito distante, e aí a gente não tinha muita proporção da coisa. Daí foi passando os meses, as semanas, e a gente até tava comentando em off agora, antes da gravação, que o fato de ter sido início do ano, e muitas pessoas viajaram pro mundo inteiro, teve muita troca de pessoas de países, e isso acho que ajudou também a contaminação ficar tão global como ela ficou, né? Teve muita gente que saiu, que trabalha na China e foi para a Europa. Aí tem muita gente de todos os países do mundo que foram para a Europa para fazer as suas férias, enfim, se contaminaram lá ou se contaminaram em aeroportos e aviões e foram para os seus países. Então, foi uma coisa em escala global. Agora a gente tem essa difusão que a gente tem do vírus a nível de todos os países do mundo praticamente têm o vírus nos seus países, né? Então, e todo mundo tá vivendo hoje uma realidade absurda que é de tu não poder tocar no outro, tu ter medo de chegar de uma pessoa que não é do teu convívio, ou até uma pessoa que é do teu convívio mesmo, uma pessoa da tua família, que tu, sei lá, trabalha, tu tá fazendo home office e sei lá, o teu primo tá trabalhando na rua porque ele não pode parar, e aí daqui a pouco tu evita de ter contato com essa pessoa porque tu pode te contaminar. Tem as pessoas que são assintomáticas, que não demonstram que tem a doença, mas tem o vírus. Então é uma coisa assim, que é o que todo mundo tá falando hoje, que é uma ameaça invisível. A gente não sabe. Sim, né? começou na China, que não é um grande ponto turístico, mas é um grande ponto de negócios, né? Exatamente. Então muita gente da Europa, dos grandes centros, viajam pra China pra fazer os seus negócios. Isso daí essas pessoas voltam infectadas, né? Mas vi de um filme que a gente vai comentar. Contágio? Exatamente. Começou com uma questão. Acho que esse é o mote pra gente começar a falar agora. Acho que o Felipe vai fazer um comentário e a gente pode falar sobre o que é o podcast hoje. A gente já tá 50 minutos falando, não disse o A gente não falou o tema. Coronavirus! I'm telling you, shit is real! E especificamente na Inglaterra, nesse momento, acho que são mais de 4 mil mortos já, né? No Reino Unido. E eles tiveram uma estratégia antes mesmo de tu viajar. O Boris Johnson mesmo estava com uma estratégia bem zoada, assim, né? Porque a intenção dele era deixar tudo normal, as pessoas se infectarem e criar anticorpos, né? Isso, Era o É isolamento. que nem tu deixar a criança comer terra, né? Tipo, É, cria anticorpos. comer gente, né? O interessante não, na verdade foi trágico. Eu já tava aqui quando ele deu esse pronunciamento que ele falou. Foi na minha primeira semana. Ele deu o pronunciamento dizendo assim, ó: alguns vão morrer. E acontece, outros vão sobreviver. Que bom. E a vida segue. Simplesmente. Mas aqui nós ouvimos alguém dos centros políticos do país falando que só 10 ou 15% dos velhinhos iam morrer, né? E aí depois o grupo de empresariado brasileiro captou essa mensagem e começou a replicar como se fosse ok. É tipo assim, vão morrer 15 mil pessoas, mas tudo bem, a economia continua. Vamos continuar vendendo hambúrguer do Madeiro. Mas não era pra esses velhos tá preocupados também, assim, né? Tipo, né? Os velhos. Mas Felipe, aí assim, o cara do Madeiro, ele vai fazer home office, mas os empregados dele estão trabalhando, estão pegando ônibus, estão indo de trem, ok. Se eles morrerem, se eles pegarem a doença, tudo bem, a economia é assim, a gente substitui o trabalhador pro outro. Então, essa foi a primeira parte do podcast, provavelmente a gente pode lançar até em duas, né? A gente teve uma que foi de informes internacionais aí, na Inglaterra, e na segunda a gente vai falar um pouquinho, então, sobre filmes, sobre pandemias, ou sobre contágios, sobre vírus em geral, e que geralmente acabam em futuros distópicos, então que a gente vai poder comentar um pouquinho sobre isso também, né?
É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar onde você estiver. Estude na hora em que você puder. Universidade Paulista Unip. Há 4 anos é top no mercado de trabalho. É a universidade em primeiro lugar no ranking no mercado de trabalho entre as particulares. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Cursos à distância com mensalidades a partir de R$ 149. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme sua vida. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.